A Zeiss por si só já faz algumas das melhores lentes que a gente pode encontrar no mercado. Mas essa daqui não é simplesmente uma lente Zeiss. É uma lente Zeiss Sonar 250mm f5.6 feita para as câmeras de médio formato da Hasselblad. E essa parceria com a Hasselblad e a Zeiss faria surgir essa linha, que foi uma das linhas mais importantes da história da fotografia. Tão importante que esse modelo em particular fez história na fotografia, porque com esse modelo que os astronautas da missão Apollo tiraram as fotos da Terra vista do espaço. Eu costumo dar nome para as minhas lentes. Essa daqui eu chamo de astronauta de prata, e vocês vão entender a história dessa lente na missão Apollo assistindo esse vídeo. Antes da gente falar sobre essa história incrível dessa lente, eu vou falar um pouquinho sobre a Hasselblad. Até porque sobre a Zeiss eu já falei bastante, então quem quiser saber sobre a Zeiss, basta procurar nos outros vídeos que vai achar. Agora a Hasselblad, ela é uma empresa que foge um pouquinho do eixo convencional das nossas lentes, né? Que é aquele eixo que é Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, Japão. Ela não tem nada a ver com esses países, ela é uma empresa sueca, ou seja, ela foge bem desse eixo comum da fotografia. E ela foi fundada em 1941 por Victor Hasselblad. Ele fundou essa empresa, pela época em que ela foi fundada, já dá para imaginar, né? Que ele fundou essa empresa por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ele fazia câmeras para a Força Aérea Sueca. E essas câmeras eram usadas em aviões para reconhecimento aéreo. Com o passar do tempo e com o fim da guerra, ele abriu esse mercado também para os civis. E foi com sua câmera de médio formato 6x6, a Hasselblad 6x6, que ele obteve o maior sucesso. Aliás, essa lente é feita para uma Hasselblad 6x6. E o que é o médio formato? Como o próprio nome já diz, é um formato intermediário entre as fotos de 35mm, que é o pequeno formato, e as fotografias de grande formato, que são os lambi-lambi, aquelas fotos grandes feitas com chapa. Ela está no meio do caminho. Ela é uma fotografia comumente ali de 120mm, mas pode chegar até 240mm. Eu tenho muito filme aqui em casa de 120mm para ser usado na Hasselblad 6x6, que é a câmera para que essa lente foi feita. E essa união entre a Zeiss e a Hasselblad para fazer essa linha de lentes foi muito feliz. É uma linha que praticamente não tem nenhum tipo de aberração. É uma lente incrível, só quem usou pode entender o que eu estou falando. Depois eu vou mostrar algumas fotos e vídeos feitos com ela, daí vocês vão ter um pouco de noção disso. E essa lente específica aqui é uma Zeiss Sonar 250mm f-stop 5.6. Tem quem ache que é um f-stop escuro, é uma lente escura, mas não. É uma lente feita para trabalhar em outro espectro. Ela vai de 5.6 até 45 de diafragma, ou seja, ela tem um range ali de contraste muito grande e é uma lente muito legal, principalmente para fotografia ao ar livre, tá? A distância mínima de foco dessa lente é de 3 metros, ela tem 6 elementos divididos em 6 grupos, é uma lente clicada, ou seja, o diafragma dela é clicado. Infelizmente o diafragma da minha está com problema, então ela fica eternamente aberta em 5.6, o que também não é um diafragma ruim para ela, tendo em vista que eu paguei R$300 nessa lente, uma lente que vale aí R$2.000, R$3.000 fácil, né? Ela tem esse sistema Synchro-Compur, que é um sistema de pinças para você saber o seu range de foco. Eu já falei um pouquinho sobre esse sistema nas lentes Voigtlander. Esse sistema em si ele não é muito útil para o que diz respeito ao vídeo, ele é um sistema bem usado na fotografia. Eu particularmente, como sou mais focado em vídeo, não uso muito esse sistema, tá? E pelo motivo dessa lente praticamente não ter nenhum tipo de aberração, foi a lente escolhida pela NASA para integrar a missão Apollo, porque eles queriam uma cópia o mais fiel possível do que seria a imagem da Terra vista do espaço. E se tem uma coisa que essa lente entrega é fidelidade.
É uma lente sensacional, uma das minhas preferidas. E foi com esse modelo de lente que os astronautas da missão Apollo tiraram as famosas fotos da Terra vista do espaço. Essas fotos ficaram extremamente famosas, até hoje circulam aí pelo mundo acadêmico ou mesmo na internet e ficaram conhecidas como Blue Marble. É só você procurar lá que você vai ver a importância dessas fotos no mundo. E a pergunta que fica é, como que eu uso essa lente que é para médio formato numa câmera que é full frame, né? Por exemplo, eu uso ela nessa Alpha 7S aqui. Como que eu faço isso? Simples, eu uso um adaptador que é de montagem V, que essa montagem de Hasselblad é uma montagem V, e encaixo no adaptador, se eu achar o lado aqui do adaptador, aí. E pronto, você pode ver que esse adaptador é um adaptador bem longo. Todas as lentes de médio formato, você vai ter adaptadores muito mais longos do que lentes de full frame ou qualquer outro modelo de lente. As de médio formato, elas precisam estar sempre mais distantes do seu sensor para você ter a reprodução correta do que a lente pode te proporcionar, certo? Essa lente, ela vai ter, por ser de médio formato, ela vai ter uma correção, aí um fator, que não é um fator de crop, na verdade, né? Ela vai ter um fator de expansão, que nesse caso aqui, essa 250mm vai virar uma 280, 285, e depois é só você colocar ela na sua câmera, e pronto, você tem uma lente de médio formato, tele, com praticamente zero de aberração para fazer suas fotografias ou vídeos numa Alpha 7S que é full frame. Vou deixar aqui para vocês verem algumas fotos tiradas com essa lente. E como a história dela tem a ver com o globo terrestre, eu fiz algumas fotinhos do globo terrestre também para vocês terem uma noção. E também tem um videozinho aí feito com ela para vocês verem a qualidade dessa lente. Com certeza é uma lente que vale a pena o valor dela, tá? Mesmo esse valor de R$3.000 é um valor que vale a pena pelo que ela te entrega. Não se iluda pelo fato dela ser 5.6, tá? Isso para esse tipo de lente não quer dizer nada. E ainda mais essa, que eu paguei R$300 por estar com defeito no diafragma. Quem sabe eu não mando arrumar o diafragma dela a qualquer hora. Mas uma dica que eu dou é, esse sistema Synchro-Compur, nunca é legal você abrir a lente nunca volta a ser a mesma coisa depois de aberta, tá? Por isso que eu nunca mandei arrumar também, porque é uma lente que depois de aberta, por causa desse sistema que já tem obturação na própria lente, pode ser muito complicado você não recuperar mais a sua lente.